Saudações! Está no ar o programa Saúde e Vida. É com muita alegria que voltamos a manter contacto consigo. A adolescência é uma época difícil para algumas pessoas, pois é nesta fase em que o indivíduo começa a formar as suas próprias ideias e a sua identidade. É uma época também marcada por transformações físicas, hormonais e psicológicas, e é comum que o adolescente fique vulnerável nesta fase. Bem-vindo ao Saúde e Vida e hoje vamos falar sobre autoestima na adolescência. A cada edição do nosso programa contamos com a ajuda de profissionais da área de saúde que nos dão indicações e esclarecimentos sobre os diversos assuntos ligados à nossa saúde. E hoje não vai ser diferente. Recebemos a doutora Sandra Chisak, é a psicóloga que vai conversar conosco sobre autoestima na adolescência. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mércia. Muito obrigada pelo convite. Sinta-se cumprimentado você aí em casa que assiste o programa. Doutora Sandra, antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ver um vídeo. A nossa produção foi o encontro da Gilda e da Teresa, duas adolescentes que partilharam conosco a sua experiência sobre autoestima e nos contaram o que elas fazem para manter a autoestima sempre elevada. Vamos ver. A nossa equipa saiu à rua para ter uma conversa muito interessante e ouvir as experiências de Teresa e Gilda sobre o tema autoestima. Então, meninas, o que é autoestima para vocês? Autoestima é uma avaliação que a pessoa faz com ela mesma, isto é, o si mesmo, a sua relação com o mundo, o seu lugar no mundo. Sim, posso dar a continuidade dando alguns exemplos. Temos como, por exemplo, as meninas. Tem algumas meninas que se acham inferiores que certas meninas, outras meninas se põem mais para baixo porque querem parecer com outras meninas. Gostam mesmo de comparações, fazer comparações. Quer ser que nem outra, enquanto ela tem o si mesmo também, tem que ser ela mesma. Deve aceitar, ver como é que ela é, aceitar o ser dela, como ela é. Muitas vezes é pressão social, né? Sim. E a pressão social contribui muito para que as pessoas tenham uma baixa autoestima. Por quê? Porque as pessoas te pressionam. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Enquanto não deve ser assim, a pessoa deve ser ela mesma, se soltar. Porque se eu ouço a pressão da sociedade, eu vou ser aquilo que a sociedade quer e eu vou estar a morrer pouco a pouco. Porque eu não me assumo. Temos como exemplo o bullying. Já agora, conta aquele episódio que sofreste na oitava classe. Pode contar? Eu sofri bullying na oitava classe, muito, porque eu era muito gorda e eu me achava muito feia por ser gorda. E eu deixava que as pessoas falassem isso e a sociedade, como eu falei, a pressão social, a sociedade não ajudava. Qualquer coisa, basta eu entrar na escola, eu estou ouvindo, olha lá, chegou aquela gorda, e ela é muito feia, e como é gorda, eu gostaria de passar na frente dela só para dizer que ela é gorda. E eu levava isso a peito, isso doía muito em mim. Minhas amigas me ajudaram muito nessa fase. E uma delas é a Gilda, me ajudou muito mesmo. Nós, quando estávamos juntos, já que eu ainda não sofri de nenhum bullying, eu ajudava ela dançando nas salas de educação física. Corríamos muito pensando que ajudaríamos de alguma forma. E acho que ajudou muito bem. A Teresa acabou de nos contar que teve um episódio de bullying quando estava na oitava classe. Mas Gilda não. Gilda nunca passou por esse tipo de situação. Qual é o segredo, Gilda? Eu acho que primeiro eu me aceitei cedo. E como já convivia com as pessoas que sofriam bullying, eu não deixei me levar por aquilo. Eu tentava sempre me colocar em cima, me sentir bem comigo mesma. Fazia muitas coisas, gostava de me sentir
bem, posso dizer, poderosa também. E qual é o conselho que vocês deixam aos adolescentes e jovens que sofrem bullying e que têm autoestima baixa? O meu conselho é que as pessoas se respeitem e que saibam ouvir aquilo que querem. Porque se nós deixarmos as pessoas falarem por nós, nós nunca vamos ter sucesso. Vamos respeitar a vontade dos outros. Nós devemos ouvir a nós mesmos. Devemos respeitar a nossa decisão. Devemos aceitar aquilo que nós pensamos. Porque as opiniões alheias sempre vão nos destruir. As pessoas falam aquilo que é bom para elas, não aquilo que é bom para nós, porque não sabem o que é bom para nós. Nós é que sabemos o que é bom para nós, por isso que nós devemos respeitar a nós mesmos, devemos nos aceitar e respeitar aquilo que nós queremos e que nós pensamos. E isso vai nos deixar confortáveis com toda a sociedade em geral. Acabamos de ver o depoimento de Teresa e Gilda, duas adolescentes que participaram do nosso programa e partilharam conosco as suas experiências. Doutora, o que é autoestima? Mércia, de uma forma simples, a autoestima tem a ver com autovalorização. A autoestima tem a ver com a forma como a pessoa se vê. A autoestima tem a ver com aquilo que a pessoa pensa sobre si mesma. Nesta fase de crescimento, o adolescente busca a sua própria identidade e as suas ideias. Doutora, o que fazer com todas estas mudanças que ocorrem nesta época? Na verdade, Mércia, o que nós temos que fazer com estas mudanças todas que ocorrem neste período de desenvolvimento do ser humano é, em primeiro lugar, nós procurarmos identificar aquelas que possam ser as possíveis necessidades do adolescente. Como deve saber, não são todos os adolescentes que vão ter, né, a questão da autoestima baixa neste período de desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, é preciso que nós possamos identificar aquelas que são as necessidades, né, deste adolescente e podermos ajudar. Ajuda, nós podemos dar ajuda profissional, podemos dar ajuda na família, podemos dar ajuda na sociedade também. À medida em que o adolescente vai crescendo e vai se descobrindo, a autoestima pode variar? Sim, Mércia. Nós podemos considerar que a autoestima ela pode variar. Tanto mais que nós vimos no exemplo que aqui passou, né, da tela que aqui foi passada, há elementos, há momentos ali, há depoimentos ali que mostram claramente que esta questão da autoestima pode variar. E qual é a importância de manter a autoestima sempre elevada, principalmente na adolescência? Bom, a autoestima ela vai ser algo que nem que uma ferramenta que o adolescente deverá ter, que é para poder fazer face aos vários desafios. Uma vez que nós estamos a falar aqui de várias transformações, né, que vão ocorrer nesse indivíduo e ele vai ter a necessidade de adaptar-se a essas novas experiências, adaptar-se a essa nova fase de vida que vem a seguir, que é a fase de adulto. Pois é, e tem aqueles adolescentes que têm a autoestima bastante elevada. Muitas vezes até dizemos, fulano se acha muito, isso faz mal, pode gerar consequências negativas na vida deste adolescente no futuro? Bom, pode sim gerar, algum conflito, pode gerar algo negativo, uma vez que tudo em excesso faz mal, Mércia. O que pode acontecer é que se este adolescente tiver esta autoestima muito elevada, provavelmente ele pode passar a ser uma pessoa que não se adequa melhor.
provavelmente ele pode começar a ter dificuldade em lidar com algumas situações. E tendo em conta até que este período da adolescência é um período onde existe contato com novas coisas. Então, Mércia, na verdade, esta questão que me coloca em relação à autoestima elevada, à autoestima em excesso, pode sim prejudicar o indivíduo, à medida em que o indivíduo, ou este adolescente, ou no futuro, como está a colocar, ele pode não saber adequar-se melhor às situações. E como é que podemos saber que este adolescente ou aquele tem baixa autoestima? Bom, Mércia, regra geral, nós sabemos que o adolescente está com baixa autoestima quando nós fazemos uma avaliação psicológica, né? Mediante aquilo que o paciente nos diz, mediante aquilo que nós vemos. Lembre-se que a questão da autoestima tem a ver com a valorização, tem a ver com a forma como a pessoa se vê, tem a ver com aquilo que a pessoa acha que é. Então, na avaliação psicológica e mesmo até naquele que é o processo terapêutico, algumas vezes nós podemos ter alguns sinais que vão nos indicar para uma autoestima baixa. E é possível saber, por exemplo, num ambiente onde este adolescente convive, em casa, é possível identificar estes sinais de baixa autoestima? Sim, é possível identificar, tanto mais que a família desempenha um papel muito importante na identificação desta questão de baixa autoestima. E nota que a autoestima, ela não é algo que tem que ser vista como patologia. Não. O que vai acontecer é que o indivíduo, o adolescente, no caso, ele vai ter uma problemática, ele vai ter uma patologia, e dentro dessa patologia nós já vimos de ter alguns traços que nos vão indicar para uma autoestima baixa ou para uma autoestima que tenha alguma interferência. E é possível medir o nível da autoestima de um adolescente? Sim, é possível medir o nível de autoestima de um adolescente. Nós temos instrumentos, não é? Temos um instrumento que se denomina escala de autoestima, né? Nós podemos aplicar essa escala e a partir dessa escala nós aferirmos se o paciente está ou não com alta ou baixa autoestima. E a autoestima previne-se? É possível identificar numa fase inicial para evitar que esta pessoa tenha episódios recorrentes de baixa autoestima? Sim. É preciso aqui nós compreendermos que a questão da autoestima é algo que se forma na infância. É algo que se forma na infância e nós podemos formar, né? Podemos desenvolver esta autoestima mediante o contato que nós temos com a criança, né? Quando nós, por exemplo, valorizamos aquilo que a criança faz, quando nós elogiamos aquilo que a criança faz, quando nós não oprimimos aquilo que são as suas ideias, quando nós não criticamos a criança, nós estamos, de alguma forma, na fase inicial, a dar início a esta questão que se denomina autoestima. Ou seja, os pais podem muito bem mimar o seu filho, a sua criança, mas tudo com limites, não é? Os pais devem dar o afeto, devem dar o amor. Tem que existir, né, esta relação afetiva, tem de existir o diálogo, né, entre pais e filhos, para que nós possamos prevenir a questão da baixa autoestima. Tem que haver uma relação, sem dúvida, entre pais e filhos, desde a infância, para que nós possamos prevenir situações desagradáveis no futuro, e mesmo até porque a questão da autoestima, ela vai ajudar, como eu dizia, é uma ferramenta, né, que quando se estiver na fase da adolescência, se o adolescente ou se este indivíduo tem a sua autoestima muito bem formada, né? tem uma boa base, com certeza ele tem recursos para poder fazer face aos novos desafios que se impõem neste período da adolescência, que é um período muito difícil.
E aí ele poderá enfrentar esta fase de transição sem muitos problemas. Poderá, com certeza, enfrentar sem muitos problemas. Ele já tem um recurso, né, que é a autoestima, que lhe permite enfrentar. Nota, né, que a autoestima é a forma como a pessoa se vê, é a valorização que a pessoa se dá. Então, com autoestima, a pessoa tem, o adolescente tem com certeza uma ferramenta para dar volta àquilo que são os desafios inerentes a este momento de desenvolvimento do ser humano. Interessante. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já para entender um pouco mais sobre esta matéria. Eu, pessoalmente, estou a gostar de aprender sobre autoestima e acredito que os outros adolescentes que estão do outro lado do receptor também estão a aprender sobre a autoestima. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você sabia que a autoestima é formada desde o nascimento? Pois é, ela é o resultado da interação de diferentes fatores. Por um lado, genéticos, como o temperamento, e por outro, ambientais, ou seja, pessoais, sociais e culturais. Estamos de volta e para você que só agora ligou o seu receptor, este é o programa Saúde e Vida e hoje estamos a falar sobre autoestima na adolescência. Doutora, este é o momento oportuno para esclarecermos os mitos e verdades sobre a autoestima. Vamos a isso, Mércia. Com certeza, vamos a seguir. A autoestima elevada é o mesmo que vaidade. É um mito. Uma vez que a autoestima tem a ver com a valorização, a autoestima tem a ver com algo interior, tem a ver com a forma como a pessoa se vê, quando a vaidade ela tem a ver com questões exteriores. A pessoa vai ter tendência a fazer coisas para agradar a terceiros, pode não ser para agradar a si, pode não ser para algo que tenha relação consigo mesmo. Autoconhecimento eleva a autoestima na adolescência. É verdade, o autoconhecimento ele pode sim elevar a autoestima na adolescência, uma vez que o autoconhecimento vai traduzir-se em o adolescente conhecer aquelas que são as suas fragilidades, aqueles que são os recursos internos, recursos da sua personalidade, as fragilidades, as limitações que ele tem, e isso vai permitir que ele vá ao encontro da busca de solução dos problemas que ele poderá estar a enfrentar. Amar mais o próximo, mais do que a si mesmo, pode contribuir para a baixa autoestima. É verdade, pode sim contribuir para a baixa autoestima à medida em que o indivíduo ele vai estar preocupado com o terceiro. O indivíduo provavelmente vai se desvalorizar, não vai se amar, não se vai autoconfiar e vai passar isso para o outro, para esse objeto ou para essa pessoa a quem ama mais. Quem se mostra sempre alegre, seguro e confiante está com a autoestima elevada. Verdade, esse pode ser o sinal de que a pessoa está com a autoestima elevada, à medida em que a pessoa se valoriza, a pessoa se confia, a pessoa está segura, então pode traduzir-se nessa alegria, nessa confiança. A autoestima forma-se ainda na infância. Verdade, a autoestima forma-se sim na infância, sobretudo no período da socialização, no período em que nós ensinamos a criança a lidar com as suas atitudes, no período em que nós, quando a criança se comporta, sobretudo bem, nós elogiamos a criança e mesmo até quando se comporta mal, nós sabemos com boas maneiras, com amor, dizer à criança que não fez bem. Conversar com pessoas mais crescidas ajuda a melhorar a autoestima. É mito. Nós podemos estar a conversar com pessoas adultas que nos criticam, podemos estar a conversar com pessoas adultas que não entendem aquelas que são as nossas dificuldades, que não nos ajudam a identificar aquelas que são as nossas necessidades e isso não pode ajudar na nossa autoestima.
Esclarecemos os mitos e verdades sobre o tema autoestima na adolescência. É sempre bom quando tiramos as nossas dúvidas sobre os diferentes assuntos ligados à nossa saúde, pois assim conseguimos controlar e promover o nosso bem-estar. Vamos a mais um intervalo e voltamos já já com mais saúde e vida para você. Não saia daí. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta e este é o momento em que interagimos com os nossos telespectadores. Vamos à rubrica Saiba Mais, esclarecer as perguntas do nosso público. Olá, doutora. Meu nome é Kailane. Queria apresentar uma questão. O que fazer para ter autoestima elevada? Olá, Kailane. Uma das coisas que pode fazer para elevar a sua autoestima é identificar aquilo que gosta de fazer. Por exemplo, se gosta de dançar, se gosta de praticar desporto, essas atividades elas podem lhe ajudar a elevar a sua autoestima. A outra coisa também que pode fazer é identificar pessoas com quem possa estar, pessoas que sabem que lhe vão ajudar, pessoas que sabem que não lhe vão criticar, pessoas que vão perceber, que vão entender que você é uma adolescente, que está a passar por um período de transformação, que de alguma forma vai trazer necessidades pelo facto de você precisar de se adaptar a essa nova situação. Então, procurar estar com essas pessoas, procurar estar nesses ambientes que lhe vão facultar o autoconhecimento e a ajuda. Olá, doutora. Chamo-me Melanie. Tenho uma questão. Raparigas e rapazes, quem mais sofre de baixa autoestima? Olá, Melanie. Estudos mostram que as raparigas elas têm tendência a estar com autoestima baixa em relação aos rapazes. Vamos dar um exemplo da transformação física. As meninas elas têm mais dificuldade de lidar com aquilo que são as suas transformações físicas em relação aos rapazes. Há um aumento da massa corporal e a menina ela pode ter dificuldades de lidar com esta situação. Olá, doutora. Chamo-me Aníbal. Eu gostaria de saber como é que podemos ajudar um adolescente que sofre de bullying a manter a autoestima.
Olá, Aníbal. Uma das formas que nós podemos identificar para ajudar um adolescente que sofra de bullying é identificar as áreas fortes. Por exemplo, se o adolescente é inteligente ou é um adolescente com um bom aproveitamento pedagógico, nós podemos usar essa área para elevar a autoestima do adolescente. Olá, doutora. Meu nome é Bruno. Eu gostaria de saber por que a baixa autoestima é frequente nos adolescentes. Olá, Bruno. A baixa autoestima é frequente nos adolescentes porque os adolescentes estão numa fase de transição, estão numa fase de desafios, estão numa fase de novas experiências. E essas novas experiências podem fazer com que o adolescente ele se sinta inseguro, ele não tenha confiança nos seus próprios passos, ele não tenha confiança nos seus pensamentos e nas decisões que ele vai tomar. E isso baixar a autoestima do adolescente. Olá, doutora, chamo-me Rosana. Gostaria de saber qual é o papel da família na vida de um adolescente com baixa autoestima. Olá, Rosana. A família tem um papel muito importante na vida de um adolescente com autoestima baixa desde a infância. Nós estivemos aqui a dizer que a autoestima é algo que se forma na infância, mas já na fase da adolescência, em primeiro lugar, é preciso identificar aquelas que são as áreas, aqueles que são os elementos que fazem com que este adolescente tenha esta questão da baixa autoestima. E a família tem que ajudar, depois de identificar, claro, tem que ajudar reforçando, tem que ajudar, evitando oprimir aquilo que são os pensamentos, aquilo que são os desejos do adolescente, naturalmente orientando-lhe também para aquilo que é bom e para aquilo que não é bom para a sua própria saúde. Olá, doutora, me chamo Fernando Mabanda. Queria saber quais são as consequências de baixa autoestima na vida de um adolescente. Olá, Fernando. Um adolescente com baixa autoestima pode ter conduta desviante. Um adolescente com problema de baixa autoestima, ele pode começar a consumir drogas. Um adolescente com problemas de autoestima, ele pode isolar-se. Um adolescente com problema de autoestima, ele pode ficar deprimido, ele pode ter síndromes de pânico e outras patologias. Deu para perceber que os adolescentes estão mesmo preocupados com esta questão da autoestima. Nós esperamos ter correspondido às expectativas dos nossos telespectadores. Vamos às dicas e desta vez trazemos sugestões de exercícios físicos que os adolescentes podem fazer para melhorar a autoestima. Movimentar o corpo também aumenta a autoestima, pois o exercício físico é um recurso importante para manter o equilíbrio emocional. Com a prática de exercícios, uma pessoa resolve problemas emocionais distintos. A dificuldade de se relacionar com outras pessoas, por exemplo, pode ser combatida com atividades em equipa, como voleibol, futebol, basquetebol, entre outros. A natação, por exemplo, oferece o bem-estar aos adolescentes e os torna mais confiantes, pois faz com que percam o medo da água por não saber nadar. Além disso, é um desporto que trabalha muitos músculos, oferecendo assim uma melhoria na autoestima. Educação, respeito, equilíbrio, melhor uso da energia física e mental, amizade e prosperidade mútua são algumas filosofias das artes marciais que também contribuem para a elevação da autoestima. Uma simples caminhada, alguns alongamentos podem fazer com que se sinta melhor, mais forte e mais confiante. O mais importante é praticar exercícios que lhe agradem e lhe proporcionem prazer. Está comprovado que o desporto produz uma substância, endorfina, que aumenta a sensação de bem-estar e contribui para o desenvolvimento de emoções positivas, uma vez que o adolescente melhora o seu desempenho, vendo que é capaz de superar obstáculos, elevando a sua autoestima.
vídeo de dicas de exercícios físicos para melhorar a autoestima, doutora Sandra Chisaque, são instantes finais do nosso programa. Foi um enorme prazer estar na sua companhia e muito obrigada pela sua presença e pelas suas explicações. Eu é que agradeço, Mércia, pelo convite e a esse telespectador que esteve este tempo a acompanhar o programa. Muito obrigada. Ao adolescente, não precisa se assustar, não precisa se preocupar muito com esta questão de autoestima, precisa estar atento, perceber que esta questão da autoestima é algo comum, mas que pode ultrapassar. Pode procurar profissionais de saúde, profissionais que que tenham habilidades para lidar com esta questão da autoestima e pode também procurar ajuda na família. E por estarmos a falar na família, gostava também de chamar a atenção aqui aos pais para que pudessem estar atentos a esta questão da autoestima, que é frequente neste período da adolescência. Sempre que virmos um adolescente a ficar isolado, sempre que virmos um adolescente com tendência a ficar agressivo, sempre que virmos algum adolescente com um comportamento anormal, que nós possamos, como pais, nos aproximar, que nós, como pais, através do diálogo, nós possamos identificar aquilo que são os problemas que apoquentam o adolescente para o podermos ajudar a enfrentar este desafio neste período da adolescência. Obrigada. Muito obrigada, doutora. E com estas recomendações da doutora Sandra Chisaque, nós nos despedimos com a promessa de voltarmos numa próxima oportunidade. Já sabe que pode interagir conosco sempre através das nossas redes sociais e deixar as suas sugestões e recomendações. Não se esqueça de cuidar sempre da sua saúde e da sua autoestima. Tchau, tchau e até a próxima.